Boa noite, meu nome é Jorge Menezes e você está assistindo o programa Radar Executivo. Você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Dale Carnegie, líder mundial em treinamento e desenvolvimento. Para conhecer um pouco mais sobre os programas de treinamento da Dale Carnegie, acesse o nosso site www.radarexecutivo.com.br. Contamos hoje com a presença de Urbano Neto, sócio-diretor da Urbano Vitalino Advogados. No primeiro bloco, conversamos um pouco com o Urbano sobre a tendência do mercado jurídico, qual é o perfil das empresas e o comportamento hoje de Pernambuco dentro do cenário nacional nesse segmento jurídico. Agora, no segundo bloco, vamos conhecer um pouco mais da experiência de Urbano como gestor. Urbano, me fala uma coisa, depois de tantos anos atuando como advogado e como gestor de um escritório de advocacia, qual foi a maior lição profissional que você aprendeu nesse tempo? Eu me acho muito novo, né? Eu não tenho 40 anos ainda. E eu faço aquilo exatamente que eu gosto, né? Você focar naquilo que você realmente ama e faz com prazer é algo muito gostoso. De maneira que eu não parei ainda para refletir na minha vida o que é que eu teria feito diferente. Eu estou vivendo um momento muito bom, não é? O escritório tem crescido realmente aí a passos largos, certamente fruto desse investimento pesado que tem sido feito na gestão, na contratação de profissionais qualificados. E isso tem feito com que o escritório realmente expanda os seus horizontes, cresça. Não é? Nós estamos sempre, a cada dia, repensando o escritório. Nós somos vários sócios no escritório, não é? Que estamos semanalmente reunidos, não é? Toda segunda-feira, a manhã toda, nós tiramos exatamente para estar discutindo questões dos escritórios internas, questões de gestão, redução de custo, né? Uma coisa que às vezes não se pensa dentro do escritório de advocacia, dentro do setor de serviços, e contratação de profissionais qualificados. Para você ter uma ideia, nós há 3 anos passados, nós tínhamos 2 profissionais na área financeira do escritório. Contratamos então uma consultoria, né? Um executivo mais recentemente, e hoje nós estamos com 9 pessoas, todas elas da área financeira, não é? Fora um diretor executivo que foi contratado desde o ano passado por orientação da consultoria que nos presta auxílio lá há mais de 3 anos. E é interessante porque o escritório, ao mesmo tempo em que fica mais pesado, porque tem mais profissionais, ele consegue crescer de forma extraordinária também, porque investe exatamente naquilo que precisa ser investido, né? Em pessoas e em gestão. Pegando o gancho nessa tua pergunta, que conselho você daria para um advogado em início de carreira? Eu também não me acho ainda um advogado com experiência a ponto de estar dando conselho, mas certamente é a questão do foco, né? Esse é um conselho que eu aprendi do meu pai. Ele sempre contava uma história que ele muito jovem foi, com 30 anos ou 31 anos, ele foi secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e era o advogado do governador Heraldo Guerreiro Leite, o advogado pessoal dele. Num determinado momento, o governador chegou para ele querendo que ele fosse, dada a confiança que existia, que ele fosse candidato a deputado federal pelo partido dele. E meu pai, embora fosse um ávido amante realmente da política, né, ele recusou. E ele alegou exatamente isso, que ele não queria perder o foco, porque o foco dele era exatamente a advocacia, aquilo que ele amava, aquilo que ele gostava de fazer. E ele estava no início da carreira dele, né? Eu acho que hoje o que desvia muitos advogados brilhantes, que seriam excelentes advogados, teriam excelentes escritórios, é exatamente o desvio de foco, né? Porque existe uma tendência a pessoa querer ir para o caminho muitas vezes mais fácil. E as oportunidades às vezes surgem, às vezes até para nos testar, e se você mudar de foco, você não consegue atingir o objetivo, né?
Você só vai se firmar como advogado, como profissional e como escritório de advocacia se você tiver foco. É verdade, até porque para o cliente se identifique com esse foco que você está dando. Certamente. Né? Sem dúvida. Certamente. A próxima pergunta é uma pergunta que cabe, eu diria que a todo gestor, não só o gestor de uma banca de advogados. A gente sabe que no meio de qualquer empresa existe a tal da fogueira das vaidades. Como é que você faz para administrar isso dentro lá do escritório? Onde a gente sabe que existe uma coisa muito pessoal do advogado, né? O advogado ter aquela qualidade dele ser a pessoa que aparece no processo, né? Exato. Veja, o advogado normalmente é a estrela. Exatamente. Né? Ele vive aí no âmbito da intelectualidade. É como o meio acadêmico, o mundo acadêmico também. É um mundo que tem... A vaidade é um fator natural, né, desses ramos que trabalham com a intelectualidade. Certamente esse é o aspecto mais difícil da gestão, né, porque você lidar com pessoas nunca é fácil. Você lidar com pessoas muito preparadas e competentes naquilo que fazem, certamente é muito mais difícil. Uhum. Né, mais difícil ainda. Mas quando os sócios, né, quando os diretores, os chefes, né, têm uma postura de humildade, né, e esse é um dos pré-requisitos que a gente procura, bate muito, quer dizer, nós evitamos ter dentro do escritório as estrelas, Uhum. né, a gente que é aquele que contribua. O escritório como empresa, como corpo, ele só vai crescer se, evidentemente, a gente atuar como um time. Uhum. Né? Um time onde existem algumas estrelas, existe uma tendência muito natural de que isoladamente ele tenta fazer ali o gol, mas ele só consegue se ele tiver um suporte do meio de campo, de defesa, que realmente faça o time ganhar. História de advocacia é a mesmíssima coisa. Né? Então, essa administração não é fácil, mas ela tem que vir dos líderes, ela tem que vir de cima para baixo, né? E a gente tem que se policiar sempre nesse aspecto. E também a gente evita muito contratar ou ter dentro do escritório estrelas. Ele já mostra aquela tendência logo de início, né? Está um pouco na personalidade assim. História né? de advocacia tem que funcionar como um time, né? Redondo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Me diga uma coisa, as duas últimas perguntas para a gente fechar o nosso encontro, a nossa entrevista. De que valores pessoais você jamais abriria a mão e como é que você utiliza, aplica esses valores na tua gestão? Sem sombra de dúvida, a ética. Não é? O princípio para você fazer parte do nosso time, não é? No nosso caso específico, certamente é você ser uma pessoa que tem princípios éticos. Profissionais competentes e capacitados, o mercado vai sempre oferecer. Você ter profissionais competentes e capacitados que não são corretos, isso é um problema que você está trazendo para si. Uhum. O escritório ele tem faz esse ano 73 anos de existência, né? E acho muito difícil que um escritório consiga, ou qualquer empresa, né, consiga perdurar por tanto tempo, se ele não tiver baseado no princípio sólido de seriedade, de ética e de competência também profissional. Porque você pode, às vezes, até fazer dinheiro, né, ganhar dinheiro, crescer financeiramente, mas você não consegue passar isso de uma geração para outra, você não consegue que isso perdure se não tiver baseado realmente em princípios como a ética. E é esse que é o princípio que a gente segue e foca lá no escritório. Essas duas as últimas perguntas, essa dos valores e a próxima, eu faço para todos os convidados, que eu acredito que essas duas perguntas são muito emblemáticas da visão do executivo. E essa última, sem dúvida nenhuma, a mais emblemática de todas. Né? Como é que você gostaria, Urbano, de ser lembrado pelas pessoas que trabalham com você? Como alguém que contribuiu para a formação dessas pessoas, que contribuiu. Um escritório de advocacia, ele é bom e ele é fundamental para qualquer profissional, desde um estagiário, porque como passam por dentro de um escritório todo tipo de demanda,
e todo tipo de assunto, e você se relaciona com todo tipo de clientes. Então, é dentro de um escritório que você tem a oportunidade de crescer profissionalmente. Eu quero ser lembrado apenas como alguém que pôde proporcionar isso para muitas pessoas, né? Como alguém que sempre teve a seriedade e a integridade de permitir que muitas pessoas ajudassem nesse processo, passassem por lá e se firmassem como profissionais, né? Isso certamente seria uma honra e um privilégio poder ouvir isso no futuro, certamente. E eu acredito, sem dúvida nenhuma, Urbano, que você já está deixando a tua marca nesse patrimônio, nessa história familiar que foi construída ao longo desse tempo todo, uma marca aí de competência, uma visão de futuro, e sem dúvida nenhuma as pessoas vão estar te vendo dessa maneira, pela essa postura que você está procurando colocar lá na Urbano. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui no programa. Com certeza é uma oportunidade para as pessoas de casa estar aprendendo um pouco mais e a entender também que um escritório de advocacia, antes de mais nada, também é uma empresa. Então, obrigado pela contribuição hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você assistiu o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Dale Carnegie, líder mundial em treinamento e desenvolvimento. Para conhecer mais sobre os programas da Dale Carnegie, acesse o site www.radarexecutivo.com.br. Muito boa noite e obrigado pela sua audiência.